Sejam todos bem-vindos à TV EducaITS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e teremos como tema da nossa aula de hoje potenciação com números racionais. Dentro do código de habilidade, temos como objetivo resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Vamos conferir agora o que seria uma potenciação com racionais. As regras de potenciação podem ser aplicadas nos números reais de forma geral, mas o conjunto numérico a ser abordado nesse estudo será o dos números racionais, aqueles que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de uma divisão. Seria A dividido por B, com B diferente de zero, e este símbolo aqui é o nosso símbolo de diferente, ou seja, eu não posso ter zero no denominador, não podemos efetuar uma divisão com zero. Potenciação com racionais. A potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Percebam aqui que nós temos um A, uma letra A, que representa um número, e também temos um N, que também representa um número. Na potenciação, esse N mostra a quantidade de vezes que o A repete em uma multiplicação. Lembrando que o A seria a nossa base e o N seria o nosso expoente. Então, o expoente, que é o N, é a quantidade de vezes que a base se repete em uma multiplicação. Então, teríamos A vezes A vezes A vezes A, N fatores, seria N vezes. Por exemplo, se o nosso N fosse 5, seria A vezes A vezes A vezes A vezes A, onde o A repete 5 vezes. Se fosse um A elevado a 3, o A 3 vezes. Se fosse um A elevado a 4, o A 4 vezes. E assim sucessivamente, conforme a questão informar o valor do expoente. Dentro da potenciação com racionais, teremos que os números racionais com expoente natural valem as mesmas da potência com inteiros. Primeiro, se o expoente for par, a potência terá sempre um número positivo. Se tivermos, então, o nosso expoente um número par, o resultado será sempre positivo. Agora vamos analisar quando que será negativo. Se o expoente for ímpar e a potência tiver o mesmo sinal da base, que será negativo, no exemplo que nós vamos mostrar, o resultado será negativo. Então, sempre que o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente for ímpar e a base tiver um sinal negativo, o resultado será negativo. É o que vamos conferir no exemplo a seguir. Temos agora menos 0,2 elevado a 3. Percebam que a base está negativa e que o expoente é ímpar. Sempre que a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado também será negativo. Esse é o único caso para que seja negativo. Então, teremos menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Ao efetuarmos o jogo de sinais, que também podemos utilizar, teríamos menos com menos, que daria mais, que é o jogo de sinais de soma de multiplicação e divisão. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Agora efetuamos a multiplicação. 0,2 vezes 0,2, ao efetuarmos a multiplicação, encontraremos o resultado 0,04. Este resultado multiplicamos pelo próximo caso, que será o 0,2 também. Ao multiplicarmos 0,04 por 0,2, teremos o resultado 0,008. Percebam aqui que a nossa intenção é justamente mostrar o resultado final do nosso sinal. O sinal está negativo, justamente porque a nossa base estava negativa e o nosso expoente era um número ímpar. Se o expoente fosse um número par, o resultado seria positivo. Temos agora menos 0,3 elevado a 2. Isso quer dizer que o menos 0,3 repete duas vezes. Temos menos 0,3 vezes menos 0,3. Jogo de sinais. Menos com menos, mais. Resultado positivo. Justamente uma das características de quando o expoente é par. Se o expoente é par, o resultado é positivo. 0,3 vezes 0,3
temos como resultado 0,09. Então, se o expoente é par, o resultado sempre será positivo. Quando que será ímpar? Quando que será negativo? Se o expoente for ímpar e a nossa base for negativa. Expoente ímpar e base negativa, resultado negativo. Para os demais casos, será sempre positivo. Potenciação com racionais. Na potenciação dos números racionais, devemos aplicar o expoente aos dois elementos da fração, o numerador e o denominador. Lembrando a vocês que numerador é quem fica em cima e denominador é quem fica embaixo. Então, no primeiro caso, nós temos como numerador o número 3. E o 5 será o nosso denominador. Quem que repetirá duas vezes, porque o meu expoente é 2? Será tanto o 3 quanto o 5. Então, 3 dividido por 5 e tudo isso elevado a 2 é o 3 dividido por 5, que repete duas vezes em uma multiplicação. E teremos agora uma multiplicação de frações. Na multiplicação entre frações, multiplicamos os numeradores e depois multiplicamos os denominadores. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Isso quer dizer que 3 dividido por 5 elevado a 2 é igual a 9 dividido por 25. Temos agora o 4 dividido por 7, que vai repetir 3 vezes. O meu expoente ali é igual a 3. Então, é tanto o 4 quanto o 7 que repete 3 vezes. 4 dividido por 7 vezes 4 dividido por 7 vezes outro 4 dividido por 7 mais uma vez. Agora, multiplicação de frações. Multiplicamos os de cima e também multiplicamos os de baixo. 4 vezes 4, 16. E agora teremos 16 vezes 4, que será igual a 64. Temos agora 7, 7 e 7 nos denominadores. Multiplicamos os 3. 7 vezes 7, 49. Agora, multiplicando 49 vezes 7, teremos como resultado 343. Então, resultado dessa potência, 64 sobre 343. No próximo caso, temos 1 dividido por 10 e tudo isso é elevado a 4. Então, tanto o numerador quanto o denominador vão repetir 4 vezes. Temos agora 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, onde isso se repete 4 vezes, porque o nosso expoente é igual a 4. Multiplicamos os numeradores, que são os valores que estão em cima. 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1 mais uma vez, vezes 1 é o próprio 1. Agora vamos para os denominadores, que no caso é o 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. Então, 1 dividido por 10.000 é correspondente à potência de 1 sobre 10 elevado a 4. Números racionais e expoente negativo. A partir de agora, nós vamos conferir que o nosso expoente será negativo. E percebam que não posso repetir algo de forma negativa. É necessário algum procedimento para retirarmos esse sinal de menos. Nos casos em que o expoente é negativo, devemos trocar o sinal do expoente e inverter a base racional. E o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, para retirarmos o sinal de menos do expoente, é necessário uma inversão. Aquele que está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Se tínhamos antes 4 dividido por 5 elevado a menos 2, teremos agora 5 dividido por 4 elevado a 2. Então, percebam que eu fiz a inversão e troquei o sinal do meu expoente. Era negativo e passou a ser positivo, justamente por causa dessa inversão. Agora sim, como está positivo, podemos efetuar os procedimentos. É tanto 5 quanto 4 que repete duas vezes. 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. Multiplicação de fração. Multiplicamos os numeradores e depois os denominadores. 5 vezes 5, 25. E 4 vezes 4, 16. Próximo caso. Eu tenho um expoente menos 3
Então temos que tirar esse sinal de menos. Efetuamos a inversão. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Se era 2 sobre 3, teremos agora 3 sobre 2. Elevado a 3 com a inversão, retiramos o sinal de menos. Quem repete 3 vezes é o 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Multiplicamos os numeradores e depois multiplicamos os denominadores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Resultado da fração, 27 sobre 8. Próximo caso, 10 dividido por 3 é elevado a menos 4, expoente negativo. Faço a inversão. Temos então 3 dividido por 10 com expoente 4, que é positivo, justamente por causa que invertemos. Repetimos o 3 sobre 10 4 vezes. 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10. E agora basta multiplicarmos os numeradores e os denominadores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Agora multiplicamos os denominadores, que estão na base 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10 mil, vezes 10, 10 mil. Resultado dessa potência, 81 dividido por 10 mil. Exercício 1. Calcule as potências com números na forma de fração. E eu quero chamar a atenção de vocês para a letra A, pois nós temos aqui um sinal de menos, quer dizer que o negativo também vai repetir, pois está dentro do parêntese. Mas o nosso expoente é par. Sempre que o expoente é par, já sabemos que o resultado será positivo. Então, nesse caso, já sabemos, temos certeza que o resultado é positivo. Efetuando o procedimento, teremos agora que quem repete duas vezes é o menos 1 dividido por 5, que multiplica o próprio menos 1 dividido por 5, pois repete duas vezes. Multiplicamos os numeradores. 1 vezes 1, 1. Multiplicamos os denominadores. 5 vezes 5, 25. E podemos fazer o jogo de sinais também. Menos com menos, mais. Entretanto, já sabíamos que seria positivo, justamente porque o nosso expoente é par. É uma informação que nós podemos utilizar para facilitar os nossos cálculos. Na letra B, nós temos um expoente ímpar e um sinal negativo. Então, já sabemos que o resultado será negativo. Sempre que a base é negativa e o nosso expoente for ímpar, o resultado será negativo. Mas, fazendo os procedimentos, quem repetirá 3 vezes será o menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3. Multiplicamos os numeradores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Multiplicamos os denominadores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E efetuamos o jogo de sinais. Menos com menos, mais, e mais com menos, menos. Entretanto, já sabíamos que seria negativo, justamente porque o expoente era ímpar e a minha base também era negativa. Letra C. Temos menos 1 dividido por 3 elevado a 3. Expoente ímpar e base negativa, resultado negativo. Fazendo o procedimento, menos 1 sobre 3 repete 3 vezes, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, e multiplicamos agora os numeradores e depois os denominadores. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Agora vamos para o jogo de sinais. Menos com menos, mais com menos, menos. Exercício 2. Calcule as potências com expoente negativo. Para retirarmos o negativo do expoente, é necessário a inversão. Então, nós vamos inverter a nossa base. Se era 2 sobre 3, ficará 3 sobre 2. Tudo isso que repete 3 vezes. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Efetuando as multiplicações no numerador,
3 vezes 3 vezes 3, 27. Efetuando a multiplicação no denominador, 2 vezes 2 vezes 2 será igual a 8. Então, sempre que o expoente for negativo, efetuamos a inversão. 11 dividido por 10 é elevado a menos 1. Para tirar o negativo, efetuamos a inversão. Teremos agora 10 dividido por 11 elevado a 1. Letra B, temos 11 dividido por 10 elevado a menos 1. Vamos tirar o expoente negativo, efetuamos a inversão. Teremos agora 10 dividido por 11 e tudo isso é elevado a 1. Se é elevado a 1, quer dizer que repete apenas uma vez, que é o nosso próprio 10 dividido por 11. Esse é o resultado dessa potência. Na letra C, temos 7 dividido por 10 elevado a menos 3. Para tirar o sinal negativo, efetuamos a inversão. Teremos agora 10 dividido por 7 e tudo isso que repete 3 vezes. Se repete 3 vezes, é válido tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, será 10 sobre 7 vezes 10 sobre 7 vezes 10 sobre 7. Repetiu 3 vezes porque o nosso expoente é 3. Efetuando a multiplicação, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Efetuando agora a multiplicação no denominador, 7 vezes 7, 49, e 49 vezes 7, 343. Resultado dessa potência, 1000 dividido por 343. Letra D. 1 dividido por 5 elevado a menos 4. Efetua a inversão. Teremos agora 5 dividido por 1 elevado a 4. Após a inversão, o sinal negativo do expoente passa a ser positivo. Quem repete 4 vezes é tanto 5 quanto 1. 5 dividido por 1, vezes 5 dividido por 1, vezes 5 dividido por 1, vezes 5 dividido por 1. Multiplicamos os numeradores, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5 mais uma vez, 625. Multiplicamos o denominador, que agora é 1. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, será sempre 1. Resultado, 625 dividido por 1. Exercício 3. Quanto vale a expressão numérica abaixo? Nós temos 2 dividido por 3, tudo elevado a 2, menos 6 dividido por 5, tudo elevado a menos 1, vezes 1 dividido por 2 elevado a menos 3. Então, dentro das expressões numéricas, temos que primeiro resolver as potências e raízes, multiplicação e divisão no segundo caso, e por último, as somas e subtrações. Então, nós vamos resolver primeiro as potências. Eu tenho 2 sobre 3 elevado a 2. Vamos conferir quanto que é isso aqui. 2 dividido por 3 elevado a 2. É o 2 e o 3 que repete 2 vezes. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Isso quer dizer que essa potência é igual a 4 sobre 9. Vamos fazer agora com 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, eu faço a inversão. E na inversão teremos 5 sobre 6, que repete uma vez. Se repete uma vez, é o próprio 5 sobre 6. Próximo caso, temos 1 sobre 2 elevado a menos 3. Se o expoente é negativo, invertemos as bases. Teremos agora 2 dividido por 1. Tudo isso que repete 3 vezes. Então, 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1, vezes 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1 vezes 1, 1, vezes 1 é o próprio 1. Então, já temos o resultado das potências. Vamos agora substituir esses valores na nossa expressão. No lugar do 2 sobre 3 elevado a 2, teremos 4 sobre 9, menos 5 sobre 6, que é o resultado da próxima potência, vezes 8 sobre 1. Agora que resolvemos todas as potências, vamos para as multiplicações e divisões. E percebam que eu tenho uma multiplicação entre as frações.
Teremos então 4 sobre 9, eu repito, pois ele não participa da multiplicação, menos, multiplicamos os numeradores, 5 vezes 8, 40, e 6 vezes 1 é o próprio 6. Temos agora um caso de subtração de frações com denominadores diferentes. O que nós podemos fazer? Uma das formas é, multiplicamos os denominadores, 9 vezes 6, que teremos como resultado 54, e depois efetuamos a multiplicação cruzada, o de baixo vezes o de cima, e o de cima vezes o de baixo. Seria então 4 vezes 6, será igual a 24, e 9 vezes 40. Só que está negativo, tem um sinal de menos entre eles. Seria 24 menos 360. 24 menos 360, efetuamos um jogo de sinais. 24 é positivo, 360 é negativo. Sinais diferentes, subtraímos e colocamos o sinal do maior. 24 menos 360, que seria a mesma coisa de 360, menos 24 no módulo, teríamos como resultado 336. Entretanto, o resultado será negativo, porque o maior é o 360, que também é negativo. E tudo isso dividido por 54. Então, o resultado da nossa expressão será menos 336 dividido por 54. Isso na forma de fração. Agradeço a atenção de todos vocês. Encerramos aqui a nossa aula sobre potenciação com números racionais. Tchau e um abraço.